de Yahshua Mashiach seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Amados irmãos, nós estamos aqui mais um estudo maravilhoso. O Papai nos deu para que possamos anunciar essa verdade aos quatro cantos da terra. E nós estamos aqui, irmãos, não pela vontade humana, tá? Nós estamos aqui porque fomos enviados. Nós temos que sempre lembrar isso. E o nosso objetivo aqui não é convencer ninguém, tá? Nós não estamos aqui com essa finalidade de convencer alguma coisa a alguém. Nós estamos aqui para anunciar a verdade, doa quem doer, tá certo? Doa quem doer. Se você vai dar ouvidos à verdade, você é um filho da verdade. Mas se você vai desprezar a verdade, como assim também os Yaldinhos, lá na antiga aliança, também desprezaram na visitação de Yahshua, é problema seu. Mas aqueles que receberam as boas novas, esses foram recompensados tremendamente por isso. Então, amados, vamos fazer um invocar nesse momento e vamos orar pedindo, Papai, que fale e alcance os irmãos espalhados nos quatro cantos da terra. Vamos invocar e vamos orar juntos, irmãos. Assim seja feito. Oh, Yahshua, oh, Yahweh, oh, Yahshua, oh, Yahweh, oh, Yahshua, oh, Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Pai, nós estamos aqui, gratidão eterna, Sim, Papai, por sermos vasos de honra na Tua presença. Usa-nos conforme a Tua vontade, Papai. Sim, Papai. Fala ao Teu povo, fala, Papai, e anuncia a Tua verdade. Sim, Papai. Porque Filadélfia está nesta terra e as pedrinhas preciosas de cada irmão precisam ser juntadas. É verdade. Para que possamos voltar para o templo celestial. E ali, Papai, junto contigo, conquistar aquele local que está sendo pisoteado pelos nossos Papai. inimigos, restaurando aquele lugar e santificando aquele lugar para Ti, Papai. Sim, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Sempre nós focamos aqui da gratidão, né? Que nós temos tanta gratidão pelo que o Papai nos fez. Papai Yahweh, Papai Yahshua, o que Ele fez por nós, restaurando ali e trazendo de volta, né, irmãos, a nossa comunhão com o Papai Yahweh e com o Papai Yahshua, graças ao sangue do Papai Yahshua, que foi derramado e é o sangue puro, o sangue sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. É verdade. É um sangue santo. Aí, amados irmãos, nós estamos fazendo esse estudo hoje. É um estudo maravilhoso, você vai entender. E como os irmãos sabem, né, o tempo de Filadélfia iniciou no dia 8 de abril de 2020. Ali foi o nascimento do filho varão. E agora o filho varão, ele está crescendo. Ele está se preparando para poder ser entregue no templo celestial, né? O templo celestial é o objetivo é voltar para o templo, né? E eu quero começar essa leitura, irmãos, com a passagem em Atos 27. Vamos lá. Que está escrito assim, irmãos. Entretanto, os marinheiros tentaram fugir do navio. Desceram, pois, o escale ao mar, pretexto de irem largar as âncoras da proa. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: se eles não permanecerem a bordo,
não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do escale e deixaram-na cair. Isso. É importante aqui, irmãos, lembrar, essa passagem aqui, ela faz um link de quê? De momento de tribulação, né? Momento de tribulação. É o navio que Shaul e Paulo ele estava ali, sendo ali abatido pelas ondas, pela tempestade, né? Então, era um momento difícil. E a gente sabe muito bem que Shaul Paulo, ele é o quê? Shaul Paulo, ele é o mensageiro, o anjo da era de Esmirna, né? Da era de Esmirna. E nós sabemos que Pedro, né, Cafas, é o mensageiro da era de Éfeso. Ele abandonou o primeiro amor, né? Abandonou como? Quando ele fugiu e deixou Yalcha ali sozinho, ali no Monte das Oliveiras. Ele fugiu para salvar a própria vida e deixou ali Yalcha, né, o primeiro amor, solitário, sendo que Pedro, Cafas, já tinha feito juras de quê? Que não abandonaria ele, que iria para ele até a prisão, inclusive até a morte, mas ele não cumpriu esse juramento, né? E o que acontece? Foi, então, transferido a primogenitura, e esse é um estudo que já fizemos, né? A Paulo. Shaul Paulo. Foi transferido. E a era de Esmirna estava andando na mesma época com a era de Éfeso. Exatamente. Na mesma era. Estavam andando. Por que estavam? Você vê que ali estava vivo tanto o mensageiro de Esmirna quanto o mensageiro também de Éfeso, né? E o que acontece? Essa passagem aqui, ela mostra que Shaul, Paulo, ele já tinha sido preso e ele estava sendo conduzido para outro lugar. E eles pegaram um barco e ali veio uma grande tempestade, E essa tempestade é uma representação do quê? Representação de uma tribulação que aquele barco estava passando, né? Ele faz ali uma referência, uma tribulação. E aqui Shaul Paulo, nessa passagem, especificamente no versículo aqui 31, fala assim: mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: se eles não permanecerem a bordo, não poderei salvar-vos. Olha só, o anjo com o quê? Com autoridade para salvar. Sim. Para salvar. Um anjo com autoridade para salvar. Nós já vimos aqui, Shaul Paulo é o anjo da era de Esmirna. Ele está falando: se vocês não permanecer comigo, eu não consigo salvar vocês. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é importante, porque isso aqui é uma chave para você entender o que nós vamos ver agora mesmo, tá? Se vocês não permanecer comigo, Shaul Paulo está falando, sim, eu não vou poder salvar vocês, ok? Isso aqui, irmãos, é maravilhoso o entendimento. Sim. Né? Esse momento que nós estamos passando é um momento que se cumpre as Escrituras. Tudo aquilo que estava predito para o final dos tempos está acontecendo agora, tá? Nós começamos aqui essa passagem com Shaul Paulo, falando com quem? Falando ali com o centurião e os soldados, né? É uma representação também de quem? Dos 144 mil, que é um exército, né? É um exército. Então ele está falando assim: olha, exército, se vocês não permanecerem no barco, olha só, Shaul Paulo, eu não posso salvar vocês. É isso que Shaul está falando aqui. Agora nós vamos entender isso, tá, irmãos? Nós vamos lá na palavra em Gênesis, né? Vamos lá em Gênesis, nós vamos ver a luta do anjo, né? Você vai ver que tem uma representação, a luta do anjo,
Que anjo é esse, hein? A gente já fez um estudo, vamos relembrar, né? Está em Gênesis 32, 23. Vamos lá. Gênesis 32, 23. Que está escrito assim, irmãos. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou duas mulheres. Suas. Tomou suas duas mulheres. É importante aqui, irmãos, presta atenção, que a palavra, ela tá falando, tá? Aqui tá falando de quem? Tá falando de Jacó. Jacó pegou suas duas mulheres. Esse aqui, ela faz também uma representação do final dos tempos, né? Qual representação? As 12 tribos. As 12 tribos, né? As 12 tribos. E ela faz uma representação especificamente do quê? Das duas mulheres. Das duas mulheres. Esmirna e Filadélfia, né? Vamos lá, continuando. Então vamos repetir. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e passou pelo vale do Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrentes e fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou só. Alguém lutou com ele até surgir a aurora. Alguém lutou com ele, lutou com Jacó até surgir a aurora. Ficou lutando a noite inteira. Vendo que não dominava, tocou-lhe a articulação da coxa e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Presta atenção, irmãos. Aqui Jacó estava segurando o anjo. Estava abraçando, estava agarrando. Exato. Entendeu? Estava agarrando. Como se diz, eu não solto a minha bênção, eu não solto. O anjo ali, entendeu? Ele queria se soltar, porque ele tinha que ir embora. Exato. Tá? O anjo tinha que ir embora. Mas ali, Jacó não largou o anjo, agarrou o anjo e ficou segurando o anjo, não permitindo que o anjo fosse embora. Vamos continuar. Lembrando a condição da aflição que ele estava enfrentando, né? Exato. Tinha duas pessoas perseguindo ele. Exato. Quem? O tio e o irmão. Exato. Né? Ele estava... Um momento de aflição que ele estava passando ali. Correndo risco de morte. Correndo risco de morte. Vamos lá. Continuando. Aí, continuando, irmãos, a gente pega versículo 27. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. Eu não te deixarei se não me abençoares. Esse aí tá um segredo. Eu não vou deixar você, anjo, embora. Eu vou agarrar você. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu, né? E ele retomou: não te chamará mais o quê? Jacó, mas Israel, porque fostes forte com Ial contra os homens e tu prevalecestes. Jacó fez essa pergunta: revela-me o teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fenuel, porque disse... Fenial. Porque disse ele: eu vi quem? A Ial, face a face, e a minha vida foi salva. Isso, exatamente. Aí ele fala, nascendo o sol, ele tinha passado Fenial e manqueava de uma coxa. Manqueava de uma coxa. Esse aqui é um segredo, como eu falei com vocês. As escrituras, irmãos, ela conversa, ela é vida, tá? As escrituras é vida, ela conversa, tá? A pessoa muitas vezes pega um versículo aqui e quer interpretar por esse versículo literalmente. Só que a escritura foi feita assim propositalmente para poder fazer o quê? Para poder esconder os segredos. Exato. Né? Por isso que a palavra fala que a glória de Ial é esconder certas coisas da palavra.
e a glória dos reis é desvendá-las, né? Então, quando nós estamos aqui, irmãos, aqui o Pai nos enviou para a gente, no final dos tempos, o quê? Trazer o esclarecimento dos segredos. Por isso que está falando lá em Daniel 12, que fala assim, no final dos tempos, né, os esclarecidos compreenderão. Sim. Os esclarecidos. Mas foi esclarecidos por alguém. Não foi esclarecido à toa. Porque Filadélfia vem no final dos tempos para trazer esse esclarecimento. Exatamente. Então, quando nós estamos lendo essa passagem, irmãos, é muito importante você entender essa passagem. Porque aqui está falando no final, né, Ial revela as coisas do fim desde o princípio. Sim. Tá? Ial revela as coisas do fim desde o princípio. O que ele está revelando aqui? Ele está revelando um segredo, irmãos, um segredo maravilhoso. Você vê que nós fizemos o estudo, né? Nós fizemos o estudo a respeito do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas, né? Isso aí, inclusive, gerou uma repercussão tremenda em termos positivos e negativos. Por quê? Porque a capa babilônica está no meio do arraial de Israel, né? A capa babilônica. Esse ensino da Igreja Católica, né, do geocentrismo, da Terra ser o centro do universo, ali é o quê? O rei da Babilônia, Satanás, querendo adoração, querendo que toda a criação gira em torno dele. E quando a palavra fala que não há nada novo debaixo do sol, ele está falando assim que o sol é a representação do quê? Do Criador, Yahshua. Então, o que está para baixo do sol, tudo se repete. Inclusive, Satanás não pode fazer o quê? Não pode fazer nada novo. Ele não tem capacidade de fazer nada novo, porque ele está debaixo do sol, que é Yahshua, né? Ele é uma representação do planeta. E então, o que ele faz? Ele copia. Ele é aquele que copia as coisas de Yahshua. Ele só tem essa capacidade de copiar, porque ele não faz nada novo, porque ele está debaixo do sol, né? Então, quando nós falamos a respeito desse estudo, irmãos, nós falamos que Yahshua é a estrela da manhã, tá? Yahshua é a estrela da manhã. Qual estrela? O sol. Satanás, como ele é imitador, ele também se identifica como estrela da manhã. Só que ele é o planeta Vênus. Por quê? Porque ele é planeta. Ele não pode ser estrela. Então, como Yahshua é a brilhante estrela da manhã, o Sol, e Satanás, ele não pode ser estrela. Sim. Então ele se identificou como planeta Vênus, estrela d'alva, estrela da manhã. Por quê? Porque ele é imitador. Ele está debaixo do sol e debaixo do sol tudo é repetição. Nada é novo, nada é novo. Então, se Satanás não é criador, ele não pode criar porque está debaixo do sol, ele faz o quê? Ele copia, ele imita. Isso fique bem claro, tá, irmãos? Então, nós já fizemos esse estudo e nós vimos o quê? Nós vimos Yahshua, o sol da justiça. Yahshua, o sol da justiça, de Malaquias. E também a brilhante estrela da manhã, né? A brilhante estrela da manhã. Aí nós temos o quê? Nós temos a lua, né? A lua. Ial, nós já lemos o Salmo, nós já lemos Gênesis 1, que mostra ali que Ial criou o sol, a lua e as estrelas para representar algo maior. Exato. Algo maior. E os irmãos têm uma dificuldade muito grande quando a gente fala representar, né? A gente fala assim, representar, a gente fala assim, o sol representa, é uma representação de Yahshua. Aí a pessoa fala assim, não, o sol não é Yahshua, né? Então se eu olho para o sol, estou olhando para Yahshua? Não, irmãos, é uma representação. Você vê a lua, é uma representação de um outro ser. Aí você fala assim, é uma representação. Aí o irmão se levanta e fala, não pode ser lua uma representação. Lua é o próprio, vocês estão fazendo uma heresia, vocês estão falando que a lua é Mical. Irmãos, a diferença de ser uma representação, entendeu?
O que é uma representação? Algo que representa, mas Não. A lua é Mikau? A lua não é Mikau, mas ela representa Mikau. Por quê? Porque ela foi colocada para iluminar durante a noite, Sim. junto com as estrelas. Igual Yahshua, quando Yahshua disse assim, ó, o reino, ele é parecido com uma mulher que tomou uma medida de fermento e colocou em três de farinha. Aí, em 3 de farinha. Ela é uma mulher? Ela pegou o fermento literal? Ela pegou a farinha literal? Não, uma representação, porque ele pegava as coisas naturais para comparar com as coisas celestiais. Agora, ele não pega uma coisa celestial para comparar com uma coisa terrena. Ele sempre faz na proporção que, conversando com o filho de Adão, é uma coisa natural que ele não entende, que senão ele não vai entender. Não vai entender. Né? Vai ter que comparar com as coisas que ele entende. Vai ter que comparar com as coisas que ele entende para ele conseguir chegar numa certa dimensão celestial. Exatamente. Então ali a gente já sabe que quando está falando da mulher, está falando que é a igreja. Exato. Né? Então tem as pessoas que entendem e interpretam tudo no sentido literal. Exato. Então, esses que interpretam no sentido literal, eles estão ainda o quê? No fermento babilônico, porque a Igreja Católica, que é a Babilônia, ela sempre interpretou literalmente, entendeu? Então, a mulher ali não é uma mulher, é a representação da Igreja. Ali está falando do fermento. O que é o fermento? É a palavra humana, entendeu? A palavra humana. E ele colocou a palavra humana no meio da 3 medidas de farinha. Está falando que colocou sobre muita farinha? Não, em 3 medidas. E a gente já sabe. Evangelhos fermentados de Mateus, de Marcos e João. E com isso, a farinha, e junto com o fermento, levedou a massa. Exato. Fez ela virar uma outra coisa. Exato. E com isso já não dá mais para separar uma coisa da outra. Então tem que ser descartado fora. É a condição que quando você vê lá atrás a capa babilônica no meio do arraial de Israel, todo Israel foi o quê? Prejudicado. Porque no momento que Josué ele sai para uma batalha contra aquele exército de Ai, o que aconteceu? Ele perde a batalha. Perdeu. Por que ele perdeu a batalha? Porque todo o arraial estava o quê? Amaldiçoado. Porque no meio tinha uma capa babilônica. Então tem que ser tirado fora. Se não for tirado fora, irmãos, não tem jeito. Nada, irmãos, nada. Eu falo assim para os irmãos, nada que vem de Babilônia é útil para nós. Nada. Tudo ali é o quê? Tudo ali é consagrado para Lúcifer. Exato. Ali tudo foi manipulado para Lúcifer. Tá entendendo? Tudo ali está condicionado para Satanás. Verdade. Então, quando você pega todo o ensino que nós temos aqui arduamente trazido para os irmãos, né? Arduamente, e vem outro, né? Vem outro e fala, os irmãos lá são maçons. Os irmãos são maçons, porque ele põe a mão assim, porque põe a mão assim, é isso que se representa de você ser maçônico? Vê pela água que sai da nossa boca. Isso vocês não veem. O que está saindo da nossa boca é o evangelho eterno. Isso vocês não falam, não, eles são, e Aldinho, eles são crentes. Olha o que sai da boca deles. Mas na posição que eu faço a minha mão aqui, agora estou até fazendo assim, né? Estou fazendo assim, para poder não escandalizar os fraquinhos na fé, as criancinhas bobinhas, que não sabe nada, não entende nada, não entende que a palavra fala que de uma fonte, né? Uma fonte, você vai ver o que sai da fonte. Se é água límpida, se é água cristalina. É isso que você tem que ver. Entendeu, irmãos? E então, voltando aqui, quando nós estamos vendo a palavra, que é a representação, você vê que esse anjo, ele quê? Esse anjo ele tinha que ir embora, porque estava rompendo a aurora. Por quê?
porque ele é o anjo que comanda a noite. Ele é a representação da lua. Sim. E já fizemos o estudo. A lua é a representação de Mical. A representação de Mical. Todas as vezes que você vai ver durante a escritura que ele apareceu à noite. Desde o momento que foi anunciar o nascimento do Machia. Ele e o seu exército apareceram para os pastores ali em Lucas. Os pastores estavam pastoreando as ovelhas, anunciando o nascimento do Salvador à noite. À noite. Ele e o seu exército. Então, toda a escritura, quando você vê essa passagem mesmo do navio, né, que nós lemos aqui, Atos 27. O anjo, se você ler ali de novo, você vai ver, um anjo de Ial me apareceu à noite e ele falou comigo, não tema, aqueles que estão contigo, nenhum deles vai se perder. Mas ele colocou a condição, daqueles que estão contigo no navio. E o que acontece, irmãos? Isso aconteceu lá na era de Esmirna. E nós voltamos na palavra aonde? Nós voltamos lá em Gênesis. Nós estamos vendo um anjo. Você vê Jacó, né? Jacó é a representação das 12 tribos de Israel. Jacó é uma representação das 12 tribos de Israel. Jacó é uma representação das 12 tribos de Israel. Você percebeu um detalhe importante aqui na nossa leitura? Ali fala assim, que Jacó com seus 11 filhos, 11 filhos, 11 filhos, faz um link com Apocalipse 7. Vamos lá? Vamos ver em Apocalipse 7? Olha só, irmãos, Apocalipse 7. Para você ver que Ial nunca perdeu o controle das escrituras. Ial nunca perdeu o controle das escrituras. Ial nunca perdeu o controle das escrituras. Vamos juntos, irmãos. Depois disso, vi 4 anjos. Eu já falei com os irmãos que esse aqui é um querubim, né? Tem 4 faces, também chamado de 4 seres viventes, né? Então aqui, quando fala que 4 anjos, parece que é 4, mas é 4 faces de um único anjo, tá? Postado nos 4 cantos da terra. Isso aqui é uma representação do quê? Do altar do sacrifício, que era quadrado. E cada canto tinha um chifre, ou seja, uma representação ali que colocava a presa e sacrificava ela, sacrificava. Então você vê que esse anjo aqui, ele ia fazer um sacrifício aqui na terra, matar pessoas. Então ele está usando de palavras, o que? Codificadas. Sim. São palavras codificadas. Se você for interpretar literalmente isso aqui, você vai falar assim, está falando a terra é quadrada, ou a terra ela é um quadrado, né? Mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele está usando o quê? Ele está usando uma linguagem de sábio, porque toda a escritura está codificada. Vamos continuar. Depois disso, vamos de novo. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente, com o selo de Al vivo. Ó, ele tem o selo e ele com aqueles que estão com ele vão selar. Presta atenção. Ele gritou para que o querubim não falasse que não ouviu. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Aqui está remetendo ao final dos tempos. Ele fala, não danifiques a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Ial. Marcado na fronte, os servos do nosso Ial. Ouvi então o número que tinham sido marcados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Da tribo Judá, 12 mil. Ruben, 12 mil. Gad, 12 mil. Aser, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil.
Levi, 12 mil. Zebulon, Isacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. Benjamim, 12 mil. Viu? Pronto. Viu aqui? Tem um detalhe, você tem que prestar atenção. Porque aqui está falando de José e está falando de Manassés. Manassés não era filho de Jacó diretamente. Por quê? Porque ele era neto de Jacó. Viu aqui? Está falando de 11 tribos. 11 tribos. E mais um filho, um neto dele, herdando também. Faz o link com o quê? Faz o link lá com o Apocalipse. Com a Gênesis, nós estávamos lendo. Sim. Que eram 11 filhos. Viu? Você acha que isso aí, irmão, você acha que isso aí é coincidência? Não. As escrituras todas conversando uma linguagem de sabedoria. E a sabedoria estão também nos detalhes, irmãos. Então, aquela passagem lá de Gênesis está fazendo o link aqui. Só que para você saber disso, você tem que saber quem são os filhos. Entendeu? Vendo que Manassés não era filho, Manassés era neto. Manassés era filho de José, e José está aqui. Por isso que lá ele pegou o quê? 11. Viu? Ele pegou seus 11 filhos e atravessou o ribeiro. E é o link com essa passagem. Presta atenção, é o link com essa passagem. Vamos voltar lá para Gênesis, irmãos. Vamos voltar. Gênesis 32, a partir do 23. Olha só. Voltando aqui, ó. Naquela noite se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou os seus 11 filhos, viu? Seus 11 filhos. E passou o val de Jaboque. Passou o val, passou ali o ribeirão. Viu que faz de 11? Né? Então, o que acontece? A gente está vendo aqui de 11, e nós vimos lá, Apocalipse 7, 11 filhos e um neto. 11 filhos e um neto, ok? Vamos lá. Aí ele fala. E alguém lutou com ele. Versículo 25, ó. Versículo 25. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Até surgir a aurora. A aurora são os primeiros raios do sol, tá? Então ficou a noite toda lutando. E ele fala, vendo que não dominava, o anjo não dominava Jacó. Ele tocou na articulação da coxa. A coxa aqui é um segredo. Tem um segredo aqui na coxa. Tem um segredo. Então eu quero que você registre isso. Nós vamos voltar a falar da coxa. Coxa. Viu? Tocou na coxa. Tocou na coxa. Tocou na coxa. Depois nós vamos dar continuidade no estudo. Você vai entender por que estou falando e focando na coxa, ok? Vamos continuar. Aí ele disse assim, tocou-lhe na articulação da coxa. A coxa de Jacó se deslocou quando lutava com ele, lutava com o anjo. Aí ele disse, versículo 27, o anjo disse, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Você viu aqui, ó, ele está dando a dica, está falando assim, ó, eu sou aquele anjo que domina a noite. Sim. Representado pela lua. Sim. Quem? Mical. E o Mical sempre está acompanhado de quê? Das estrelas, do seu exército. Ele está sempre acompanhado das estrelas, que é o seu exército. Vamos lá, continuando. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Ó, não me abençoares. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é importante. Jacó agarrou o anjo. Jacó agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó agarrou o anjo e não quis soltar. Por quê? Porque o anjo, ele tinha a capacidade de abençoar. Sim. E Jacó, ele estava correndo risco de vida. Tá? Jacó estava correndo risco de vida. Então, Jacó sabia que a única salvação seria ele não soltar ele enquanto ele não abençoasse. Por quê? Ele estava correndo risco ali de morte, ser morto. Exato. Né? Eu falei risco de vida só para você entender. É o risco de ser morto. É risco de morte. Ou seja,
ele estava prestes a encontrar com o irmão dele, que ele tomou a primogenitura. E ali ele não sabia qual seria a reação do irmão dele. Ele estava ali angustiado. E o que aconteceu? Ele agarrou o anjo e falou assim: eu não vou soltar enquanto tu não me abençoar. Né? E vamos continuar. Isso tem um segredo, tá, irmãos? O segredo aqui, ó, não solta o anjo. Não solta o anjo. Não sai do barco. Não sai do barco. Uma orientação. Não sai do barco. Viu ali Shaul Paulo falando? Senão não tem como te salvar. Viu? Senão não tem como te salvar. Shaul Paulo falando lá atrás. Né? Ele é o anjo da era de Esmirna. Então falou assim: não saiam do barco, porque senão não tem como salvar vocês. Vamos continuar aqui no texto. Ele disse, o anjo: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Viu? Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. Versículo 28. Ele lhe perguntou: qual o seu nome? Ó, o anjo perguntou: qual o seu nome? E Jacó respondeu, ele, meu nome é Jacó, né? Aí ele continua, ele retomou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte, lutaste com Iau e contra os homens e prevaleceste, né? Aí ele continua, continuando aqui, irmãos. Jacó fez esta pergunta: revela-me, ó anjo, revela o teu nome. E ele respondeu, o anjo respondeu: por que perguntas meu nome? E ali mesmo o abençoou. O abençoou. Agora nós vamos entender qual é a bênção. Que bênção é essa? Que bênção é essa? É fazer ele ficar rico? Não, rico ele já estava. Rico ele já estava. Era dar filhos? Não, filhos ele já tinha. E tinha muitos, né? 11 filhos. O que é ali essa bênção que ele queria tanto? Vamos ver? Vamos continuar a leitura. Ali, ó, versículo 30, no finalzinho, fala que o anjo ali mesmo o abençoou. Vamos ver qual que é a bênção. Versículo 31. Jacó deu a este lugar o nome de Fanial, porque disse ele: eu vi Iau face a face, e a minha vida foi salva. Aqui está, irmãos, aqui a palavra, é o link. A minha vida foi salva. Foi livre da morte. Foi livrado da morte. A minha vida foi salva. É o link com Atos 27, que se mantiveram no barco, foi aquele salvo. que mantiveram no barco, né? Mantiveram no barco com quem? Com Shaul Paulo. Falou assim, olha, Shaul Paulo falou com aqueles, olha, não sai do barco, não saia do barco, não saia do barco, não saia do barco, não saia do barco. Por quê? Porque senão eu não tenho como te salvar vocês. Eu não tenho como salvar vocês se vocês saírem do barco. Fazendo link com o quê? Fazendo link com essa passagem. Com o anjo, tá? O anjo que lutou com Jacó. Viu o anjo aqui lutando com Jacó? Mas era o anjo que queria ir embora. O anjo estava querendo ir embora. Vamos embora. Porque já está raiando o dia. Vamos embora, eu vou embora. Ele ia embora com quem? Com as suas estrelas. Com o seu exército. Estava ali também. Vamos embora. Porque já está raiando o dia. E agora é a hora do sol reinar. Viu? Aí o que aconteceu? Tudo dando glória para o pai. Tudo dando glória para o papai Alcha. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Jacó agarrou ele. Agarrou o anjo, irmão. E não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Por quê? Porque o anjo tinha a capacidade e tinha o poder de abençoá-lo. Abençoar com o quê?
Já falei com os irmãos. É filho que ele queria? É dinheiro? É pó? Não. Ele queria ser salvo da morte. Exato. Por quê? Porque ele estava indo de encontro. Ele estava indo encontrar o irmão dele. E ele não sabia. E ele já tinha tido notícia que o irmão dele estava vindo com um exército. E era grande. E era grande o exército. E ele estava só ali com praticamente família. Entende? Então, ele queria ser o quê? Ele queria ser liberto da morte. Ele queria ser salvo da morte. E aqui é a palavra falando assim, ó, no versículo 31. Jacó deu a este lugar o nome de Fanial, porque, disse ele, eu vi Ial face a face e a minha vida foi salva. É o link dos 144 mil, irmãos. Vão ser tirados dessa terra, especificamente os 48 de Filadélfia e Sardes veste limpa, que vão ser tirados vivos. Tirados vivos. Tirados vivos. Não vão experimentar a morte. Não vão experimentar a morte. Não vão experimentar a morte. Ou seja, é o link aqui. É o link aqui. Agora tem um segredo, né? Tem um segredo maravilhoso. O segredo maravilhoso é o quê? A mudança do nome. Tá? A mudança do nome. Tremendo. Esse é o link completando o link, o entendimento de Apocalipse 7. Exato. Qual que é o entendimento? Os irmãos, igual eu falo assim com os irmãos não estão acompanhando os estudos. Se estiver acompanhando os estudos, vai entender por quê. O papai está nos ensinando gradativamente, a cada vídeo, um entendimento do anterior. Entendeu? Mas para você entender esse, você vai ter que ver o anterior. Para você entender o anterior, você vai ter que ler o... Entendeu? É assim. Né? Ninguém começa o jardim da infância e já vai para a faculdade, né? Ninguém vai. Começa o jardim da infância, vai para o pré-primário, né? E assim sucessivamente até chegar na pós-graduação, né? Então, os irmãos muitas vezes querem chegar na pós-graduação, nunca não entendeu ainda nem o ensino básico, já quer chegar lá, ser doutor, chegar ensinando as coisas, achando que está sabendo, fugiu da escola. Então, Filadélfia chegou, irmãos, para dar o alimento no momento para seu crescimento, entendeu? Mas para isso você tem que estudar, para isso você vai ter que alimentar, para isso você vai ter que voltar nos vídeos anteriores para você entender todo esse raciocínio, ok? Vamos continuar. Agora nós vamos ver o que é lá de Apocalipse 7. Nós fizemos esse estudo anterior, né? Linka com o Apocalipse 7, linka com o Apocalipse 14. Sim. Apocalipse 7 mostrou ali, são o quê? Mostrou as 12 tribos, sendo 12 tribos. Mas eram quantos filhos? 11. E um era neto. Você viu que nos dois combinou direitinho? Aqui, ó, vamos lá. Isaías 40. Lê para nós, irmão. Isaías 40, versículo 26, que diz assim: elevai os olhos para o céu e vede. Quem criou estes astros? É ele que fez sair o seu exército em número certo e fixo. Número certo e fixo. Fixo. 144 mil. E todos chamam pelo nome. Tal é o seu vigor, tão grande a tua força, que nenhum deles deixa de se apresentar-se. Ó, então aqui ele está falando, irmãos, ó, chama pelo nome. Chama pelo nome. Nome de quem? Da estrela. Então, exato, naquele momento ali, ele vai fazer a convocação, ele vai convocar. Exato. Tá? E quando ele convocar, ele vai chamar cada estrela pelo nome. Pelo nome. Mas essa estrela, ela tem que ter sido o quê? Selada. Sim. Selada pela mensagem. Exato. Tá? Por isso que está na testa. Porque o selamento de Filadélfia, ela é um selamento no entendimento. Uhum. Já do anti-Machia,
o selamento do antimachia já é um selamento numa marca humana, física, que é a marca de Caim. Sim. Nós vamos ver depois esse estudo, né? Nós vamos fazer a comparação, porque a marca de Caim é a marca representando a descendência da serpente. Exatamente. Entendeu? No final dos tempos. Então, a marca da besta, ela é uma marca humana. É uma marca humana. É uma marca visível. Não é espiritual, como acontece com os 144 mil. Mas esse é um estudo que nós vamos fazer depois. Eu também queria trazer, lembrando aqui, só completando também aqui no Salmo 147, né? E o Salmo 147. O Salmo 147, ele fala de Al reconstruir Al-Shalom. Né? Nós já fizemos estudo que Al-Shalom celestial é formado pelos 144 mil. Sim. Né? Porque eles são ouro. E Al-Shalom celestial é formado exclusivamente daqueles que são ouro. E ouro é a representação dos utensílios que serviam dentro do templo. Exato. Dentro do templo. Não é do lado, no ato exterior, não. Dentro do templo só tinha utensílio de ouro. Mas esse também é um outro estudo que nós vamos fazer gradativamente. Então vai estudando, irmãos. Vamos lá. Salmo 147, versículo 2. Diz assim: Yal reconstrói Al-Shalom. Reúne, faz o link do que nós estamos juntando. Apocalipse 7, né? juntando. Ajuntando as pedrinhas preciosas. Ele reúne os exilados de Israel. Sim. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas. Ele conta o número das estrelas. E a gente já viu ali em Isaías 144 mil, que faz o link lá com Apocalipse 14 e Apocalipse 7. Sim, né? O número é fixo. Número é fixo, 144. Nem mais nem menos, exato. Vamos lá. Ele conta o número das estrelas e chama cada um pelo seu nome. Olha aqui, ele chama cada um pelo seu nome. Agora a gente pode voltar. Se ele está chamando cada um pelo seu nome, o que está escrito na testa? Apocalipse 14. 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião com os 144 mil. Está vendo aqui? Os 144 mil e o Cordeiro. Os 144 mil e o Cordeiro. De novo. Aí fala. Estava de pé sobre o Monte Sião com os 144 mil. Que trazia escrito na fronte o nome dele. Quer dizer, o nome da estrela. É ele convocando. Ele convocando, que ele viu lá que ele fala que ele tem poder, que quando ele fizer a convocação, nenhuma deixa de apresentar. Ele está convocando aqui, convocando pelo nome, chamando. Igual você chama alguém pelo nome. Você chamou alguém pelo nome e este é o grande poder dele, que nenhum destes deixa de se apresentar. Aí ele fala, chamou e fez o quê? Chamou pelo nome. E esse nome está escrito na fronte. Aí vem a honra. Aí vem aqui. E o nome do seu pai. Aí vem a honra. Aí. Viu? O nome da estrela e o nome do pai da estrela. E aqui está dando a dica. Quem? O Cordeiro. Porque foi o Cordeiro que convocou. O Cordeiro está convocando. O Cordeiro que convocou. E o Cordeiro convocou aqueles que foram selados na testa, recebendo o novo nome e o nome do pai da estrela. Quem que é o pai da estrela? O Cordeiro, que é a estrela maior, Exato. Que é a brilhante estrela da manhã, o sol. Como eu já falei, Satanás, o imitador, ele se fez como estrela da manhã, só que na condição de planeta Vênus. Exato. Mas a verdadeira estrela da manhã é Yalcha, o sol da justiça. Exato. Ok? Então aqui, irmãos, está mostrando que estes foram selados. Faz o link com o Apocalipse 7. Apocalipse 7 está falando assim: aqueles que vocês não vão fazer mal para a terra. Exato. Você não vai fazer mal para a terra, até que nós tenhamos selado na fronte. Faz o link com o Apocalipse 14. O que foi escrito na testa? O nome da estrela e o nome do pai da estrela. Aí faz um link com o que nós estávamos lá em Gênesis. O anjo fez o quê? Renomeou. O anjo renomeou Jacó. E falou assim: Jacó, você não vai chamar mais Jacó, porque era um nome humano e um nome ruim.
Exato. Era um nome ruim. Agora você vai chamar Israel, porque foste como um príncipe, lutaste como um príncipe, fazendo o link de lutar como um príncipe. Luta com Ial, quer dizer, com a representação ali, Mical, conduzindo aquele exército, luta com ele. Sim. Contra os homens. Contra os homens. Contra os homens. Com que homens? São aqueles que são o exército do anti-Machia, quando eles estão vindo para poder derrotar o exército do anti-Machia. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aqui, irmãos, o entendimento de que você entender que o anjo mudou o nome de Jacó, fazendo um link de quê? De fazer o selamento. Exato. O selamento. Por quê? A estrela, ela recebe um novo nome. Um novo nome. Um novo nome. E o nome do seu pai. Quem que é o nome? Aqui nós vimos o Cordeiro. O Cordeiro convocou. Isso. É o Cordeiro que convocou e chamou cada uma pelo seu nome, mostrando claramente que aquelas que se apresentaram foram aqueles que foram selados em Apocalipse 7. Exato. Foram selados. E foram selados para ser o quê? Tomados para junto de Yahshua. Tremendo. E naquele momento agora vai acontecer na terra a grande tribulação. Aí a gente lembra quando o pai mandou eles colocarem o nome do pai nos filhos de Israel, filhos de Adão, aqui na terra para abençoar eles. Número 6, 27. Maravilhoso. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para eu os abençoar. Porque se não tiver o meu nome, não tem a minha bênção. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa é a bênção sacerdotal, irmão. É a bênção sacerdotal. Olha só, coloca o meu nome nos filhos. Olha aqui. E é a bênção sacerdotal de Arão, mostrando que Yahshua, conforme Hebreus capítulo 7, é o sumo sacerdote. E ele está falando assim, coloque o meu nome. Que nome? O nome do sumo sacerdote. É o nome do sumo sacerdote. Qual que é o sumo sacerdote? Eterno. Yahshua o Mashiach. Tremendo. Hebreus 7. Yahweh fala com Yahshua. Tu és sacerdote eterno. E ele fala ainda mais, eu jurei. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E ali, quando vai lá em a bênção sacerdotal. Sim. A bênção sacerdotal dando a ordem para Arão. Vamos ver? Vamos lá, vamos abrir. Muito forte. Amado, vamos abrir em Números, capítulo 6. A bênção sacerdotal, para a gente linkar com o nome do Pai, deve ser colocado nos filhos de Israel, né? Já linkando direto. Já linkando, vamos lá. Número 6. Pegar o versículo 22, viu, irmãos? Que diz assim: Ial falou a Moisés e disse: Falarão e a seus filhos e dize-lhes: Assim abençoarei os israelitas. Os israelitas. Fazendo um link com o quê? Com Apocalipse 7. De todas as tribos, né? Dos filhos de Israel. 11 filhos e um neto. Lembra disso? Ok. E dir-lhe-eis: Ial te abençoe e te guarde. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno, te abençoe. Ial mostre para ti a tua face e te conceda a paz. Olha aqui. Que Ial apresente a você a face dele. Nossa, face a face, que faz o link com a luta de Jacó. Eu vi Ial face a face e a minha vida foi salva. Que está relacionado aqui com a bênção sacerdotal, viu? Nossa. A bênção sacerdotal. Colocando nos filhos de Israel o nome do pai deles. Tremendo. Yahshua. Tremendo. Viu?
colocando nos filhos de Israel, mas são todos? Não, é os 144 mil, por isso que é a promessa. E ele completa a promessa falando assim, e ao mostre para ti a sua face, versículo 26, número 6, 26, e ao mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Ou seja, viu ali Jacó lutando com o anjo? E no final ele fala, eu vi ao face a face e a minha vida foi salva. Concedeu-lhe a paz, que ele estava angustiado. Concedeu a paz, porque ele estava angustiado tremendamente com medo de morrer. Viu? Maravilhoso. E aqui, irmãos, olha só. Versículo 27. Versículo 27. Porão assim o meu nome, viu? Sobre os israelitas e eu os abençoarei. É uma condição. É uma condição. Só pode ser salvo e ser abençoado se tiver o nome do Pai da estrela. Do Pai da estrela. E ali por isso que o anjo vem no final dos tempos selando as estrelas que vão ser arrebatadas, dando a elas o nome da estrela e o nome do Pai da estrela, Yahshua Mashiach. Por isso que está o Cordeiro no Monte Sião com os 144 mil. O Cordeiro é o Pai daquelas estrelas. Tremendo. Entendeu? O Pai das estrelas, ele convocou cada um por seu nome. Isso faz o link lá com Lucas, quando Yahshua falando ali com os apóstolos, falando assim, olha, os apóstolos foram enviados 72. Foram enviados 72, né? Por quê? São 72 anciãos da antiga aliança e 72 da nova aliança, aqueles que foram enviados. Aí o que acontece? Quando eles retornam, eles ficam alegres, por quê? Porque até os espíritos imundos submetiam a eles. Sim. E Yahshua fala assim, não fique alegre por conta disso. Fique alegre porque o nome de vocês estão inscritos. Porque quando chegar a hora, eu vou chamar. Tremendo. Eu vou chamar vocês. Porque nós já vimos que na era de Esmirna, eles vão ter a superior ressurreição. E Filadélfia ser arrebatada viva, unindo ali a convocação daquelas duas esposas que se tornam uma só, que se torna uma só, se torna um grupo só, né? Esmirna e Filadélfia se tornando 144 mil. E ali, irmãos, você viu ali, a convocação exige o selamento na testa, né? Você vê que isso acontece no final dos tempos. É enviado um anjo, né? Para poder fazer o selamento junto com o seu exército particular, pequeno. E ele vem selar, eles vêm selar. Sela. Estão selando. Quando eles forem arrebatados, o que acontece? Porque foram convocados por Yahshua. Viu? E eles só estão sendo arrebatados e de pé com o Cordeiro, porque na fronte deles está escrito o nome dele e do pai dele. Exatamente, o nome da estrela. Não tem como ser tirado da terra. E o nome do pai da estrela. Viu? O selamento Yahshua Pai. Viu o selamento Yahshua Pai? Vocês estão entendendo, irmãos? Nossa, então, muito tremendo. Quando você chega, esse anjo, ele vai com esses 144 mil. E o que acontece? Aí vem a hora do Emanuel, o anti-Mashiach, selar os deles. Os deles. Entendeu? Selar os dele. Inclusive, sela com o nome deles. Sela com o nome. Porque você pegando ali Apocalipse, fala assim, o número do seu nome. O número do seu nome. O número do seu nome. E o número do seu nome. Tá imitando. Imitando, como eu falei, debaixo do sol não existe nada novo. Tudo é uma repetição. E Satanás, que não cria nada, ele só imita as coisas de Yahshua. Só imita as coisas de Yahshua. Isso, nós vamos encerrar esse vídeo agora, irmãos. Gratidão, né? Porque é muito alimento, né? Num vídeo só. É muito alimento num vídeo só. Agora fica o alerta. Qual o alerta? O alerta é
não solta o anjo, né? Não solta o anjo. Por quê? Porque Jacó entendeu que o anjo, ele tinha o poder de dar o livramento para ele. Livramento do quê? Da morte. Então, Jacó estava lutando com toda a sua força. Jacó estava lutando com toda a sua força para não soltar o anjo, porque ele sabia que o anjo ali, ele era um anjo da vida e ia manter a vida dele intacta, intacta, mas ele estava correndo risco de morte. Exato. E ele ali agarrou o anjo e falou assim: eu não vou soltar, enquanto não me abençoares. E o que acontece? O anjo viu o empenho, a dedicação e o desejo, como o desejo de um primogênito, né? O desejo, queria tanta primogenitura. E o que acontece? Aí o anjo abençoou ele. E abençoou ele, selando ele. O quê? Dando a ele um nome, novo nome, que é a tradição de Israel, que é o pai que dá o nome para o filho. É o pai que dá o nome para o filho. Então, amados, essa é a palavra. E eu falo assim com você: olha, você está largando o anjo para seguir após outro? Cuidado. Você está largando o anjo para seguir após outro? Cuidado. Depois vai chorar. Depois vai chorar e falar: comia, bebia na tua presença e a tua mensagem estava no YouTube. Tá? Então, segura o anjo, não larga o anjo, não desce do barco. Essa foi a orientação para vocês. Fica prendendo a criancice de falar da forma que você está pondo a mão, está dando mensagem. Olha o que a palavra está sendo saída da fonte, meu irmão. É a palavra que você tem que avaliar, o que está sendo saindo da fonte, que é uma água límpida, a água da vida. Essa é a água que você tem que ver e analisar, entendeu? Porque se cumpre no final dos tempos o quê? Porque rejeitaste as águas que correm mansamente, as águas de Siloé, que correm mansamente. Eu vos enviarei. Aí Ial vai enviar, porque recusou a mensagem de Filadélfia. Aí Ial vai enviar o Emanuel, essa água tortuosa, essa água bravia, essa água suja. Sim. Porque rejeitaram a água de quê? A água de Siloé, a água que corre mansamente e a água cristalina que está sendo dada para todos no final dos tempos. Ok, amados irmãos? Depois disso nós vamos trazer o estudo mais aprofundado. E só um detalhe, irmãos, quando Jacó ele está lutando com o anjo e ele recebe a bênção e ele fala: eu vi Ial face a face. Ele viu Ial, irmãos. Ele viu, foi Ial. Era Ial que estava ali com ele ali. Ele estava agarrando, era Ial? Não. Estava com ele o anjo que representava quem? Ial. É isso que os irmãos têm que entender. Porque falar assim: os irmãos estão colocando, né, Mical no lugar de Ialcha, dando honra só para Mical. Irmãos, tem que entender que Mical, com seu exército, eles vêm com o selo de Ial. Então, o que é falado por Ial. Não é pelo homem, é por Ial. E é isso que é muito sério, irmãos. É isso que é muito sério. Porque Ialcha foi dito para ele o quê? Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos debaixo dos seus pés. E desse trono jorra uma água. E essa água, irmão, é uma água tranquila, é uma água límpida. A água é Ialcha? Não, irmãos. A água, irmãos, é aquilo que sai de Ialcha, irmãos. É a palavra. É a palavra que sai de Ialcha. E ele vai vir aqui pessoalmente. Olha, que eu sou Ialcha, eu saí lá do meu trono, tá? Não. Aí eu vim aqui para te falar. Não, irmãos. Ele vai enviar o seu mensageiro. Por isso que em Hebreus 1,7 está falando assim, ó. Torna em vento os seus anjos e os seus ministros em labaredas de fogo. Vocês estão entendendo? E isso que é importante os irmãos entender. É isso que é importante, que os irmãos estão colocando na cabeça uma forma de entendimento assim.
os irmãos lá de BH só estão querendo dar honra, estão colocando Mical no lugar de Yahshua todo o tempo. Irmãos, olha, Satanás está confundindo muitos. Eu falo com os irmãos, cuidado. Porque a gente não está aqui para ficar querendo convencer, a ficar te dando resposta, me prove isso, Irmãos, isso para a gente não importa. Nós não viemos aqui. A gente não veio para isso não, irmãos. A gente ainda tenta fazer alguma coisa, né, irmão? A gente ainda ali pega o nosso tempo ali, dedica para tentar ajudar os irmãos a entender. Só que a cabeça está tão assim fechada, tão focado em querer analisar isso aqui, ó. Aqui, ó, acabei de fazer, ó. Tá vendo? Acabei de fazer, ó, sem sentido. Tá tão focado em querer fazer isso. Estou fazendo isso aqui, é maçom. Nossa, é muita criancice. Irmão, vocês não estão entendendo o que está saindo aqui para nós? O dia a dia que os irmãos estão ouvindo a mensagem, a palavra que está sendo dita, são águas límpidas. E a palavra em Isaías 8 está dizendo o quê? Porque vocês rejeitaram as águas tranquilas de Siloé, eu vou enviar para vocês o quê? As águas devastadoras. Né? E corrigindo, é Isaías 8 ou Isaías 28? É 8. Isaías 8. Entendeu? Então, assim, eu vou enviar as águas o quê? Que vão devastar e vão mudar até o pescoço. Isso. Vocês estão entendendo, irmão? Cuidado. Essa é a nossa mensagem. Cuidado. E faz como nós vimos ali, segura o anjo. Segura o anjo. Segura o anjo. Não solta dele não. Não solta dele não. Olha para você, em Isaías 63, para os irmãos verem aqui, Isaías 63, que é o link também, é o link com a luta lá com Jacó lutando com o anjo. Olha só, Isaías 63, versículo 9, ó, Isaías 63, versículo 9. Em todas as suas agruras, quer dizer, sofrimentos, em todos os seus sofrimentos, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que o salvou. Viu? Não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face de Yahweh que o salvou. Ali, irmãos, você faz o link com o Jacó ali, falando assim, deu o nome de Fanial, por quê? Porque viu Yahweh face a face e a minha vida foi salva. Era Yahweh? Não, era o seu anjo. E ali é a representação, o anjo fala em nome de Yahweh, e Yahweh fala pela boca do anjo, e ai daquele que rejeita essa mensagem. Sim. Aqui está falando, não foi anjo e nem mensageiro, mas a própria face de Yahweh que o salvou. Aí, ó, a face de Yahweh que salvou. Viu? Linkando a Jacó. Linkando a Jacó. Então é que ele ainda fala, não foi anjo nem mensageiro. Ou seja, quando nós estamos vendo isso, irmãos, é porque a verdade chegou. Exato. Entendeu? A verdade chegou e vocês precisam entender isso. Vocês têm que entender isso. Porque vieram dois anjos, ó, na terra no final dos tempos. Um anjo que é da vida e o outro é da morte, entendeu? Porque rejeitaram o anjo da vida, está enviando o anjo da morte. Porque rejeitaram as águas tranquilas de Siloé, as águas que fluem mansamente, eu vou enviar a água turbulenta, a água devastadora de Emanuel. É para vocês entenderem. E lembrando, quando lá no Egito foi enviado um anjo da morte, a palavra fala que a Yahweh pertence à vida e a Yahweh pertence à morte. Foi enviado lá no Egito o anjo da morte. Foi Yahweh que estava ali? E foi enviado um anjo, mas foi a mando de quem? De Yahweh. A mando de Yahweh. E a palavra está falando. Porque rejeitasse as águas tranquilas que fluem mansamente, eu vou enviar o quê? As águas devastadoras de Emanuel, do rei da Síria. Então, isso, irmãos, isso é para vocês entenderem. Isso é para vocês entenderem. Entendeu? Por que você acha que aquele anjo estava trazendo ali? Estava dando a ele vida. Dando para Jacó. Vida. Enquanto que ele estava com medo do quê? De ser morto. De ser morto. E aí aquele anjo que lutou com ele, deu para ele a salvação. Deu para ele vida. Ok, irmãos? E qual que é o medo das 12 tribos de Israel? Aqui que estão dispersas, que está sendo juntada, qual que é o medo? O medo é de enfrentar a grande tribulação e passar pela morte. Se eu agarro o anjo, eu só vou te soltar quando
eu vou embora com você. Exatamente. Você percebe, Porque você percebe que o anjo vai embora de qualquer jeito? Ele vai embora. Ele vai embora. Agora, quem estiver do lado dele, estiver no barco com ele, vai com ele. Mas quem não estiver com ele no barco dele, vai ficar, irmãos. Exatamente. Vai ficar para enfrentar o anti-Machia. Vai ficar por causa da desobediência, porque desprezou a voz de Ial. E olha, prefere dar ouvido à voz da serpente. Isso também aconteceu com Eva. Eva preferiu, Ial vinha na viração do dia, 6 da tarde aproximadamente, conversar com Adão e Eva. E enquanto ele vinha, ele dava orientação, ele instruía. Mas fora isso, quem que estava lá no jardim? A serpente. E a serpente aqui, ó, falando. E Eva preferiu a voz da serpente do que a voz de Ial. E com isso ela sofreu, entendeu? E assim também aqueles que estão rejeitando a voz de Ial para dar ouvido à voz da serpente vão sofrer e vão sofrer de verdade. Tá, verdade. Nós vamos encerrar esse estudo. Grato a Ial por toda essa revelação. Eu oriento o irmão e a irmã a ouvir mais de uma vez, tá? Porque aqui tem muito alimento maravilhoso. Você vai ter que ouvir, anotar as referências, fazer o estudo, ouvir novamente, teve dúvida, retorne, ouve novamente, entendeu? Para você absorver todo esse alimento, e esse alimento vai ser para você vida. Esse alimento vai ser para você vida. Ok? Então vamos juntos. Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Ial. Grato a Yahshua, grato a Ial. Grato a Yahshua, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua, por Ial e por Yahshua, por Ial e por Yahshua, por Ial e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Amados irmãos, pega esse estudo, faz várias vezes, alimenta da verdade, cresça em graça e conhecimento, esteja cada dia mais com o entendimento da verdade, alcançando a estatura de perfeito varão. Compartilha esse estudo com os teus amados irmãos e juntos, amados, vamos juntar as pedrinhas espalhadas dos 4 cantos da terra. Eu te aguardo no próximo estudo, assim conforme a vontade do nosso papai Yahshua. Grande abraço, meus irmãos. Excelente estudo, né? Porque não é só você ler. Pare, medite nas escrituras, pegue a palavra, dedique tempo, irmão. O reino ele é por esforço. Pegue as escrituras, pare um tempo, né? É 1h20, 1h30 de vídeo algumas vezes. Você para esse tempo, você vai gastar aproximadamente 2 horas com a escritura aberta. Dá pausa no vídeo, recapitula os links para que o Pai venha falar contigo, assim como tem falado com as pedras preciosas que estão sendo reunidas. Exatamente. Né? Grande abraço, amados irmãos. Um abraço para todos. Yeah.